Mas voltando nesse assunto, gente, que eu acho que é muito legal essa coisa da lipoaspiração, porque todo mundo quer fazer uma lipozinha, né? Mas as pessoas, a lipo é uma das coisas mais legais, porque onde está gordo, só a lipo tira. Mas as pessoas têm muito medo da lipoaspiração. É muito comum chegarem no meu consultório as pessoas assim, falarem, doutora, eu não quero fazer a lipo. Tem medo da Eu perfuração. tenho medo da perfuração. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Isso é muito comum. Eu atendo muitos pacientes assim. Mas o que acontece? É porque lá atrás já houve muita coisa. É. Então, o que acontece? Quando você faz uma mama, por exemplo, se você não aspira a lateral mamária ou a região axilar, o acabamento fica feio. Aquela sombra. Então, a lipoaspiração, às vezes eu costumo brincar, que ela tá para a vida do cirurgião plástico igual a internet está na vida da gente. O cirurgião plástico sem a lipoaspiração, ele é incompleto. Porque você vai fazer uma mama, se você não limpa a lateral mamária e a região axilar, sobra gordura. Aí você coloca o sutiã e aquela pele sobe, porque não limpou aquilo ali. Se você faz um abdômen e não limpa as regiões dos flancos ou pubis, não fica harmônico, né? O acabamento não fica bonito. Então só a lipo leva a esse acabamento. E aí, aonde é o grande risco das perfurações, que é uma coisa que as pacientes me perguntam muito. Doutora, eu não quero, eu tenho medo porque vai me perfurar. A lipoaspiração, ela é um procedimento de tato. Ela é feita às cegas. Então, inicialmente, eu costumo fazer dessa forma, a gente coloca uma camada de soro. Quando a gente coloca essa camada de soro, a gente imediatamente já separa o tecido gorduroso do músculo. E quando a gente leva um paciente para a sala, a gente leva esse paciente estudado. Então, a gente sempre pede uma ecografia de parede abdominal, uma ecografia de abdômen total, para descobrir se esse paciente tem uma hérnia, que aí sim é uma contraindicação à lipoaspiração. Entendeu? Se ele tiver uma hérnia. Se ele tiver uma hérnia, aí realmente não pode, porque pode entrar ali no saco herniário e entrar na cavidade abdominal. Então, se você vai com o paciente com estudo da parede abdominal dele, ou seja, você tem uma ecografia, você tem uma ecografia de abdômen total, se você tem dúvida, você pede uma tomografia, você pode chegar até a pedir ressonância em algum paciente que você tenha dúvida. A gente não tem medo de estudar o paciente. Então, o que é muito legal? E isso é uma coisa que eu queria frisar muito aqui, porque nós somos médicos. Nós somos médicos. Sim. Então, nós temos que fazer diagnóstico nos nossos pacientes. Tudo na medicina é diagnóstico e tratamento. Certo. Então, você fala assim, eu quero tanto fazer uma limpinha, eu vou fazer uma limpinha. No consultório, por exemplo. Esses são os grandes problemas, que é quando você banaliza o procedimento que você será submetido. É essa banalização. Então, quando você se procura algum profissional, isso é muito importante as pessoas saberem, elas têm que se estudarem. Então, assim, tem que fazer uma ecografia de parede abdominal. Se o profissional tem dúvida, ele pode pedir uma tomografia computadorizada do abdômen. Então, você entra numa sala cirúrgica com planejamento operatório. Certo. Aí sim você está seguro, entendeu?